Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Nessa quinta-feira estou passando aqui para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História. E hoje então retrataremos Davi se tornando rei por inteiro de Israel, né? Rei por todo o território de Israel, e então a queda de Esbocete, que vai ser destronado agora, vai acontecer. Então, simbora! Então, meus irmãos, essa divisão de reino só geraria como consequência uma única coisa: a batalha. Davi, então, era rei de Judá, Esbocete, rei em Israel. E agora os servos da casa de Saul, pelejando por Esbocete, vão se levantar de Manaim até Gibeão. E os servos de Davi também vão se colocar em posição de batalha para pelejarem. Cada um fica do lado de um lado do tanque. E agora, então, eles vão fazer um acordo. Abner, comandante do exército ali de Esbocete, vai dar a seguinte sugestão a Joabe, comandante do exército de Davi, dizendo: olha, vamos colocar os moços para que eles pelejem adiante de nós. E então, do lado de Davi, 12 homens vão ser colocados, e do lado de Abner, por Esbocete, 12 homens vão ser colocados. E então vão duelar. E a Bíblia vai dizer que vai ser muito sangrento esse episódio, né? Um vai cravar a espada na cabeça do outro, uma coisa realmente horrorosa. Mas os servos de Davi, enfaticamente, fica claro aqui, biblicamente falando, que prevalecem contra os da casa de Saul. E então Abner vai fugir, vai recuar. Mas Azael, um dos filhos de Zeruia, irmão de Joabe, Zeruia tinha 3 filhos, Azael, Absai e Joabe, ele vai se colocar a perseguir Abner. E a Bíblia vai deixar claro uma característica a respeito da sua pessoa: ele era um homem muito rápido, era um homem muito ligeiro de pés, ou seja, ele tinha muita eficácia ali nessa questão de perseguição. E ele vai perseguir Abner, e Abner vai pedir por diversas vezes que ele se desvie de persegui-lo, porque ele não quer lhe matar. Ele vai dizer: olha, como poderia eu olhar na cara do seu irmão Joabe depois de ter lhe matado? Então se desvia ou para a direita ou para a esquerda. Mas Azael vai perseguir Abner até o fim. Então Abner vai matar Azael, vai atravessar, né, ali a ponta de uma lança na sua quinta costela, que vai atravessar até as suas costas, e então assim Azael cai morto. E Joabe continua perseguindo Abner também, e todo o povo com ele. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 26 que Abner disse a seguinte coisa para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Então Joabe vai responder dizendo: juro pelo nome de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir a Israel e parou de lutar. Então assim, esse episódio da batalha especificamente vai se encerrar. Mas a Bíblia vai dizer, olha, para a gente ver a discrepância de quantos caíram de um lado e do outro, a Bíblia vai dizer que, lá no versículo 30, quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército e viram que faltavam 19 soldados, além de Azael. Mas dos soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Olha só a diferença dos que caíram do lado de Davi, dos que caíram do lado de Abner. Discrepante, né? Mas, irmãos, a Bíblia vai começar lá no capítulo 3, versículo 1, já abrindo o capítulo, dizendo o seguinte: que por um longo tempo houve batalha entre os da casa de Davi e da casa de Saul. Esse foi só um dos primeiros episódios de uma longa história de batalha e de sangue derramado, até que Davi se tornasse então rei definitivo sobre todo o território de Israel. E são dos próximos passos que nós vamos falar agora. E o próximo passo então é o acordo de Abner com Davi. Então, simbora. Então, meus irmãos, nesse processo de batalha entre os da casa de Davi e os da casa de Saul, Abner, filho de Ner, torna-se um homem muito poderoso na família de Saul. Mas um dia Esbocete, né, que era rei até o dado momento, fez uma pergunta que muito enfureceu a Abner. E essa pergunta então tornou-se decisiva para que Abner tomasse a decisão, a escolha de fazer um acordo com Davi. E essa pergunta vai acontecer lá no capítulo 3, versículo 6. Vamos ler? Ela diz assim, ó:
Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul então tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Então é aqui que a fúria de Abner se acende e ele vai responder o seguinte: Abner, com muita fúria, com essa pergunta de Isbosete, exclamou: "Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento, tirar o reino da família de Saul e o estabelecer sobre Davi, para que ele seja rei sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba." E a Bíblia vai dizer que Isbosete não exclamou palavra alguma, porque ele temia Abner. Ele tinha muito medo de Abner. E é isso que Abner então faz. Ele manda mensageiros a Davi, ele vai dizer o seguinte para Davi: "A quem pertence esta terra? Faze acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel." E Davi então respondeu para Abner: "Está bem, farei um acordo com você, mas com uma condição. Não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer-me Mical, filha de Saul, por quem, eu tomei como esposa pelo preço então de 100 prepúcios de filisteus, o dote que eu ofereci por ela. Então me tragam a minha mulher." Mical tinha sido dada como mulher a Paltiel, filho de Laís, e então a Bíblia vai dizer que ela foi tirada desse marido para ser entregue novamente a Davi, seu inicial marido, que naquela confusão toda que Davi teve que fugir e tal, Mical acabou sendo dada como mulher a outro homem, mas então ela foi tirada de Paltiel para ser entregue a Davi. Mas então, meus irmãos, esse acordo vai acontecer. Realmente Abner vai apoiar Davi, e um dia ele vai ter a presença de Davi, e a Bíblia vai dizer que ele vai com 20 homens, e Davi oferece ali um banquete para Abner, e ali eles conversam a respeito desse acordo que Abner então ofereceu ali como proposta a Davi, e ele aceitou, e Abner vai falando com todo Israel, fazendo ali literalmente uma campanha a favor de Davi, para que então todo Israel apoiasse Davi como rei. E ao final então desse banquete, disso tudo, de todo esse acordo, a Bíblia vai dizer que Abner falou a seguinte coisa a Davi: "Deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que façam acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares." Então Davi o deixou ir em paz. Então estava tudo muito florido até aqui, tudo muito fácil, mas aconteceria um episódio fatídico entre esse acordo até que isso tudo se concluísse. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque Joabe vai matar Abner. Então, vamos falar sobre a morte de Abner? Simbora. Então a Bíblia vai dizer que depois que Davi permitiu que Abner fosse na santa e gloriosa paz de Deus, Joabe retorna de um ataque que ele havia feito, muito bem sucedido, onde ele tomou muitos bens como despojo, e então lhe contaram e lhe fizeram saber tudo aquilo que havia sucedido entre Abner e Davi, do acordo e do banquete que Davi oferece ali a Abner e toda a sua comitiva. Então Joabe vai furioso à presença de Davi, dizendo: "O que fizeste, permitindo que o filho de Ner então saísse em paz, sabendo que ele é um enganador e procura enganar-te?" Então a Bíblia vai dizer que sem que Davi soubesse, Joabe sai ali da sua presença e envia mensageiros até Abner e manda então Abner retornar. Abner retorna desde a cisterna de Sirá. Então quando ele chega em Hebrom, a Bíblia vai dizer que Joabe chama Abner à parte numa porta da cidade e então lhe fere no estômago e lhe mata. Joabe era o irmão de Azael e ele também faz isso como uma forma de vingança pelo sangue que Abner derramou do seu irmão. Assim ele mata Abner, traindo literalmente o acordo que existia entre Abner e Davi. E quando isso chega ao conhecimento de Davi, Davi vai ficar furioso e vai amaldiçoar Joabe e a sua descendência, dizendo: "Esse sangue não recai sobre mim, sobre o meu povo, porque Deus sabe que sou inocente da morte de Abner. Mas que na sua descendência, Joabe, agora haja sempre um leproso, quem passe fome ou quem tenha fluxo, fazendo assim então com que o sangue de Abner recaia sobre a
sua cabeça e da sua descendência. Dessa forma ele vai amaldiçoar Joabe, vai levantar-lhe uma lamentação por Abner, Abner vai ser sepultado, vai haver luto ali por ele, mas os assassinatos não vão terminar por aí não. Isso foi só o começo. Agora nós vamos falar então da morte de Isbosete. Simbora? Então, meus irmãos, quando Isbosete recebe a notícia de que Abner, filho de Ner, estava morto, havia morrido, a Bíblia vai dizer que ele perde a coragem. Já não tinha muita, Mas então ele perde a coragem e se enfraquece ainda mais. E ele tinha, então, ao seu dispor, 2 homens que eram líderes de grupos de ataque. Um se chamava Baaná e o outro se chamava Recabe. Eles eram filhos de Rimom. A Bíblia vai dizer então que esses 2 homens vão matar a Isbosete. Vão entrar ali na sua casa, na hora mais quente do dia, ao meio-dia. Ele estava ali descansando no seu quarto, deitado então na sua cama. E então eles vão entrar como se fossem buscar trigo, a Bíblia vai dizer. E então eles vão transpassar literalmente a espada em Isbosete e vão arrancar a sua cabeça para que eles possam levá-la até Davi. E então, meus irmãos, quando eles chegam até Davi dizendo: olha, meu Senhor, hoje literalmente o Senhor vingou os seus inimigos, exterminando a descendência de Saul da terra, entregando então aquilo que lhe é por direito. Davi vai olhar para eles e vai dizer: o último homem que chegou aqui dizendo ter tirado a vida de Saul e ter feito mal à sua descendência, eu mandei que lhe matassem, e assim também eu farei com vocês, ainda mais porque derramaram o sangue de um inocente dentro da sua própria casa, na sua cama. Então Davi dá ordem aos seus homens e matam ali esses 2 homens que haviam tirado a vida de Isbosete. Mas agora, finalmente, depois disso, Davi então torna-se rei pleno sobre o território de Israel. Então vamos falar sobre essa então agora coroação geral sobre o território de Israel? Simbora! Então agora, finalmente, o nosso jovem pastor, que narramos aqui o iniciozinho da sua história, agora já estamos aqui finalmente na sua coroação geral, vai se assentar sobre o trono de Israel, sendo o rei pleno do seu território. A promessa de Deus sobre a vida de Davi finalmente vai cumprir. E a unção, um dia que Samuel derramou sobre a sua cabeça, agora então vai ser finalmente exercida. O capítulo 5 inicia falando assim pra gente: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, era você que liderava as batalhas de Israel. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Versículo 3 vai dizer o que a gente caminhou até aqui para ouvir. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom. O rei fez acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Menino pastor finalmente tornou-se rei, minha gente. É isso aí. E agora o capítulo 4 diz pra gente, versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Então agora o nosso menino tornou-se rei e no próximo episódio então falaremos sobre os feitos do seu reinado e sobre as confusões familiares que aconteceram durante esse reinado. Porque pense numa história para ter realmente muita batalha, derramamento de sangue e confusão, é a história desse jovem pastor que tornou-se rei, nosso rei Davi. Então no próximo episódio retrataremos esses fatos. Eu espero sinceramente que você tenha gostado do episódio de hoje. Me diz aí, o que você achou mais cruel? A morte de Isbosete, de Abner, a confusão que durou por tempos entre as famílias de Saul e Davi? Me conta o que você tem achado. Aprendeu algo novo? Espero que sim. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.